fé, amor, graça e perfeição. Vamos falar dessas 4 coisas, aonde elas foram tipificadas: a fé, o amor, a graça e a perfeição. Aleluia. A escritura que nós lemos de Apocalipse capítulo 10, versículo 1 ao versículo 11, quando você pega o capítulo 10 de Apocalipse, você lê, parece que está toda a Bíblia concentrada em Apocalipse 10. Porque quando se fala de 7 trovões revelado, é toda a Bíblia. Deus fez um concerto com Adão, um pacto. E o pacto que Deus fez com Adão foi condicional. No dia que comeres, certamente morrerás. Tinha condição. Agora, o povo, quando saíram do Egito, Deus deu uma lei para eles. Mas eles quebraram a lei. Antes de ouvir a lei, eles quebraram ela. Nós não estamos debaixo da lei, não. Nós estamos vivendo hoje no tempo da perfeição. Nós não vivemos nem no tempo da graça. O tempo da graça passou. Nós estamos no tempo da perfeição. Eu vim de Pelotas hoje cedo e eu vim ouvindo o irmão Brana, a obra-prima de Deus identificada. E é onde me veio esse assunto para falar. E eu até ia continuar com aquilo que eu comecei a falar na quarta-feira, sobre as primícias. Falamos sobre primícias, sobre dízimos, ofertas. Aqui na quarta, falamos em Pelotas ontem também, ali no sítio do irmão Francisco, sobre as nossas obrigações para com Deus, em dizimar, em ofertar, em tirar as primícias, nunca deixar para pagar tudo e depois o que sobrar trazer para Deus, que Deus não aceita. Resto, sobra, né? Deus somente recebe a primícia. Recebemos o primeiro é de Deus. Amém. Em tudo, né? Mas vamos voltar aqui no nosso tema. Mas nós verificamos, ele pôs Adão num concerto: faça isto e não isto, isto e não aquilo, não toques, não manuseies, não proves. Mas nós verificamos que quando ele começou novamente, agora já estamos depois do dilúvio. Aí depois do dilúvio ele não começa com Noé nem com seus filhos. Ele já começa com Abraão. Agora Deus não faz o mesmo pacto que ele fez com Adão com Abraão. Com Abraão ele já faz um pacto incondicional, sem nenhuma condição. Ele o chama de um lar de idólatras, feiticeiros, que eram seus pais. E lhes promete uma terra. Ele começou com Abraão. Em Abraão ele fez que iniciasse com um concerto incondicional. Não se tu quiser, eu fiz, eu já fiz, eu te abençoei, a ti e a tua semente, e assim por diante depois de ti. É um concerto incondicional. Hoje, as pessoas, por falta de luz, de revelação, colocam sobre o povo fardos que nem eles carregam
e nem as pessoas conseguem carregar. É verdade. Ele começou com Abraão sua feitura novamente, e agora com seu conserto incondicional. Então, ao verificarmos, ele baseou isso em Abraão e lhes deu um conserto incondicional com a promessa. Então ele veio aos patriarcas. Nós vimos em seguida, no Antigo Testamento, enquanto seguimos. Aqui ele mostrou a fundação do seu trabalho. Agora nós temos Abraão, Isaque, Jacó e José, os 4 patriarcas. Agora, Abraão representou a obra de fé. Fé, porque Abraão era uma fé. Ele tinha grande fé, porque ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Quando nós diríamos as coisas estão indo mal, e tudo estava contra ele, ele ainda assim ficou firme em Deus. Então temos Isaque, que foi o filho amado, que representava amor. Abraão a fé, Isaque representa o amor. Porque Abraão, sendo um tipo de Deus, como Isaque foi oferecido, Gênesis 22, nós verificamos que ele levou a lei a morro acima. E tudo retratou Cristo. Prefigurou. Então o carneiro veio e foi oferecido em seu lugar. Agora isso foi fé, amor. Fé e o amor. O tipo de Cristo. Abraão representando Deus, levando seu próprio filho para o sacrifício, o amor. Veja como isso é tão lindo. Aleluia, Deus. E Jacó, que significa suplantador, que é um enganador. Agora, de Isaque, do amor, vem Jacó. De Abraão, a fé, vem o amor, vem Isaque. De Isaque, o amor, nasce Jacó. Nasce a graça. Porque do amor só podia brotar a graça. Só podia vir a misericórdia. Agora essa graça veio coberta com engano, com mentiras. Porque somente a graça que pode tirar você da mentira, do engano, do pecado. Veja, Jacó, suplantador, enganador. Vimos a nossa condição. Olha, Jesus encontra Maria Madalena, encontra a mulher do poço, encontra Zaqueu, encontra Levi, que era Mateus, e todos aqueles pecadores precisava dele. Aí nós paramos. Nós precisamos de Ti também, Senhor. Porque em nós não há bem algum. Nós vivemos num tempo de perfeição que Deus está tirando lasca de nós. Porque para chegarmos àquela perfeição, o ouro tem que ser batido, a perita, a terra, Aleluia. tudo tem que ser tirado dele. E compreendemos que a vida de Jacó realmente representou graça, porque foi a graça de Deus, o tempo todo com Jacó. Então veio de Jacó José, perfeição. Olha o que sai da graça, a perfeição. Da fé brota o amor. Do amor nasce a graça, da graça nasce a perfeição. Não há nada contra José, ele foi o perfeito. O profeta de Deus que seguiu entre seus irmãos e odiado sem causa e foi vendido. E sobre todos os aspectos, sua vida prefigurou a vida de Jesus Cristo. Veio para o que era seu, e os seus não receberam.
Como José foi vendido por seus irmãos, lançado numa cova, supostamente estando morto, tirado, exaltado à destra de Faraó. De um prisioneiro, de um escravo hebreu, chegou a ser o governador do Egito. Amém. Só o Faraó tinha mais autoridade do que ele. O escravo, governador. E quando ele deixava o trono, tocava a trombeta, para saber que todo joelho tinha de se dobrar, e a José. Nós verificamos que Jesus foi quase vendido pelo mesmo preço que José. Tirado da cova, ascendeu ao céu, sentou-se à destra de Deus, e quando ele vier daquele lugar, a trombeta soará. Todo joelho se dobrará. Aleluia. Toda língua confessará a ele. Perfeição. Isso foi fé, diz o profeta. Amor, graça e perfeição. Amém. Então a obra do corpo vem através de grande escultura. Ele fez a obra do corpo pelos profetas. Os profetas foram a obra do corpo. Era somente um tipo lá no Antigo Testamento. Era somente uma sombra ali no Antigo Testamento. Nós chegamos em José, mas nós chegamos nas eras da igreja. O que nós encontramos? Nós encontramos Deus novamente com o seu trabalho, com a sua obra-prima, formando uma noiva. O profeta disse que ele tentou, começou. Sempre quando Deus começa uma obra-prima, Satanás se intromete. Ele começa uma obra-prima em sua vida, Satanás vai se intrometer para poder estragar essa obra-prima, para poder tentar roubar essa fé em você. Amém. Então, Deus começa novamente em Lutero. O justo viverá pela fé. Amém. Como ele começou em Abraão. Abraão foi a fé. Esperou o filho prometido 25 anos. Aleluia. A mulher estéril. Eles não tiveram filho durante todo aquele tempo de casamento. Ele já estava velho. Ela também. Aí veio Isaac. Nós vemos a condição da igreja depois da Idade Média. 1000 anos de trevas. Como a igreja mergulhou nas trevas do paganismo. De uma igreja cristã se tornou uma igreja pagã. Uma igreja católica romana. E foi 1000 anos de trevas. A semente foi colocada na terra. Desapareceu a semente. De repente ela brota em Lutero. O justo viverá da fé. Nós tivemos Lutero, que foi fé. Que a fé é o fundamento. A fé é a base. Como nós tivemos Abraão. Mas de Abraão nasceu Isaac. Nós tivemos uma era de Filadélfia com John Wesley. O amor de Deus brotando novamente. A palavra sendo levada para todo mundo. Nós
tivemos um tempo de graça, quando a igreja chegou na sua condição laodiceana, com Brana. Brana trouxe graça para nós. Amém. Brana revelou todos os mistérios de Deus. Mas de Brana tinha que nascer algo. Da graça tinha que nascer algo. O Cordeiro saiu do trono. A intercessão terminou. O que nasceu? O que brotou? João. Amém. João traz a perfeição. João traz os selos já revelados, trovões já revelados. João nos mostra um novo nome. Amém. Glória a Deus. Amém. 4. Jacó, Abraão, Isaac, Jacó e José. Lutero, Wesley, Brana e João. Amém. Porque a perfeição só veio em José. A perfeição dessa esposa só vem no ministério de João. Amém. Glória a Deus. Porque no ministério de João, a palavra nos é esclarecida. No tempo de José tinha alimento. E era tempo de crise. Nós estamos vivendo um tempo de crise natural na nação, espiritual da mesma forma. Não se ouve mais a verdadeira palavra do Senhor. Se ouve bons sermões, mas cadê a verdadeira palavra? A verdadeira mensagem? Faraó só encontrou um homem, o preso José. Só um homem. Em José, em João é que é conhecido o novo nome. José, seu nome foi mudado de José para Zafenato Paneá. Seus irmãos, quando desceram para o Egito, eles não ouviram mais o nome de José. O governador chamava Zafenato Paneá. Seu nome tinha sido mudado. Hoje a esposa do último dia, ela não conhece mais Jesus. Amém. Ela conhece Ele no seu novo nome de perfeição, B-R-A-N-H-A-M. Amém. Aleluia. Se isso não é o verdadeiro tipo, aonde está o verdadeiro tipo? Da obra-prima de Deus identificada nesse dia. Nós estamos acostumados, como disse o irmão Brana, a ouvir um evangelho social que não machuca ninguém, que não mexe nos pecados das pessoas. As pessoas não gostam de ser feridas, não gostam de ser decepcionadas. Mas esse é o tempo, diz o profeta, de bater o ouro. De repente você é chumbo. Deus não quer chumbo. É ouro. É verdade. Temos que refletir a imagem de Cristo. Aleluia. Temos que refletir Deus em nossas vidas. Tanto homem quanto mulher tem que refletir a Deus. Amém. Glória a Deus. A igreja, nós temos boas igrejas, disse o irmão Brando. Nós construímos boas igrejas e melhores igrejas do que costumávamos ter. Isso está bem. Não há nada contra isso. Parágrafo 95. A obra-prima de Deus identificada. Eu gosto de ver a igreja prosperar.
Mas, irmão, eu preferiria vê-la prosperar no poder do Senhor do que prosperar nas coisas mundanas. Hoje a igreja está prosperando em coisas mundanas, em coisas materiais. A igreja não está prosperando espiritualmente. Se fôssemos perguntar para o povo se eles têm lido sua Bíblia, lido a sua mensagem, escutado um CD, poucas mãos iam se levantar aqui. O profeta de Deus disse: o que o povo hoje está prosperando, nós não estamos querendo permanecer quietos, deixarmos bater este lado, aquele lado, eliminar isso, eliminar aquilo, eliminar essa ideia e aquela, e deixar Jesus Cristo ser refletido em nós. Eu estava pensando naquela escritura essa semana, como foi nos dias de Noé, assim também seria nos dias do Filho do Homem. Os dias de Noé foram os dias de casamento e divórcio. Esses dias é o mesmo. Aonde está um moço verdadeiramente orando por um verdadeiro casamento? Onde está uma moça orando por um verdadeiro casamento? Casamento é uma responsabilidade. Não está se tratando de coisas carnais. E vocês não vêm tentar enganar Deus. Deus não se deixa enganar. Aleluia. É verdade. Hoje esses namoriscos de beijo, de agarramento, que não merece mais um casamento dentro da igreja. Vocês ouviram a palestra do pastor Osmar, lá em Franca? É a mensagem para beliscar a sua consciência. Amassa uma moça, beija uma moça e depois quer fazer como os artistas, depois de viver 10 anos com aquela modelo, vai fazer um casamento de véu, de grinalda, de branco, com tudo que parece que tem direito a uma coisa mais falsa. Gente, essa mensagem é séria. Esse é tempo de perfeição, tem que tirar as lascas. De repente você é uma lasca e Deus arranca fora. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. O profeta diz: vocês precisam nascer de novo. Amém. Ter um novo nascimento. Deixar que bata nesse ouro. Nós assistimos filme demais. Nós temos televisões demais. Nós temos outros divertimentos mundanos demais, em demasia. É a era do divertimento. Mas Jacó estava lutando com Deus, até que ele recebeu novo nome, Amém. nova vida, Amém. até que ele não era mais Jacó, Israel. José tinha seus sonhos, suas revelações, e ele sabia que não estava debalde, em vão ali no Egito. Amém. O copeiro se esqueceu dele, mas Deus não. Deus assustou Faraó com o sonho das vacas, magras, gordas, espiga mirrada e granulada. Deus assombrou o Faraó.
Aí o copeiro lembrou que o revelador estava na prisão. Amém, Senhor. Amém. Essa noiva está sendo aperfeiçoada. Deus te aperfeiçoando. As Escrituras diz que aquele que confessa as suas transgressões e deixa, alcança misericórdia. Amém. O problema é que as pessoas não têm a coragem, não se arrependeram verdadeiramente de confessar, de acertar, quando você conserta, confessa, você pisa na cabeça de Satanás. Amém. Amém. Eu ouço os testemunhos, os pentecostais da moda antiga, como eles tinham reuniões de oração durante toda a noite. Nossos pais e mães, 40, 50 anos atrás, oravam durante toda a noite, o povo os detestava na rua. E nós pensamos hoje, se alguém não nos dá tapinhas no ombro, olha, algo errado conosco. Nós temos que ganhar tapinha nos ombros. É verdade. Nós temos que ser bajulados. Mas nessa mensagem você está enganado. Nós não estamos aqui no tempo de graça, mas estamos no tempo da perfeição. Amém. O Cordeiro já saiu do trono. Amém. Glória a A Deus. intercessão já terminou. Amém. Ai de vós quando todos os homens falarem bem de vós. Está todo mundo falando bem de mim aí na Grande Porto Alegre? Tem coisa errada. Mas conversa com eles sobre o meu ministério. Conversa com eles sobre o ministério do pastor Osmar. Vamos falar mal. Não escuta esse homem é falso, esse homem é isso, é aquilo. Né? Aí de vós, quando todos falarem bem, mas quando tudo fala mal, falaram mal de Jesus. Eu tenho que refletir. Sou um refletor de Cristo. Então tenho que ser detestado, odiado. Amém. Aleluia. Obrigado, Senhor. O homem chega a um ponto que ele está tão perto de Deus que a mulher não entende a ele, que os seus companheiros não me entendem. E assim diz o irmão Brana na mensagem Porque a Pequena Belém, que os próprios seguidores de Davi não entendiam a ele. Glória a Deus. Aleluia. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, e nós somos a sua imagem. O que precisamos hoje é de umas verdadeiras e genuínas reuniões de oração, de limpeza, desde o púlpito até o zelador. Olha, vocês receberam 7 selos. Já leram? Amém. Todo? Amém. Amém. Ó, um já levantou a mão. Todo. Quer saber se leram todo? Ô, glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma vergonha para vocês receberem o CD e não ter lido. Pegaram o CD e já ouviram. Aleluia. Tadinho. Aleluia. Na prateleira. Olha só, surra, refletir a imagem do batedor, o evangelho pregado no poder da ressurreição de Cristo. Este pequeno evangelho social que adotamos e damos tapinha no ombro deste, e tornamos este diácono e aquele presbítero, ou alguma outra coisa assim,
ambos política. Há uma politicagem tão grande na igreja hoje. Não é mais o evangelho genuíno, é a política, é a sujeira. Não foi exatamente isso que aconteceu em Nicéia. Roma, né? Nós queremos nos livrar dessa bobagem, metodista, batista, presbiteriano, pentecostais, e todos nós devemos sair disso. Política não pertence à igreja. Amém. Amém. O Espírito Santo é que deve assumir a direção da igreja, e não um voto político de quem é quem. Deus colocou na igreja uns para apóstolos, eles não foram colocados por votos. Deus colocou, e outros para profetas, e outros para doutores e evangelistas e pastores. Não que homens os introduziram ali pelo voto, Deus os colocou ali pelo chamado do Espírito Santo. Aleluia. Foi Deus. Ele disse: eu gosto de ver a igreja prosperar, mas eu preferiria vê-la prosperar no poder do Senhor do que prosperar nas coisas mundanas. É hora de nós prosperar na revelação de sua palavra. Amém. Para termos mais temor. Vamos apressar um pouquinho aqui. O parágrafo 101. Toda vez que Deus pensou ter uma obra-prima, Satanás se intrometeu. Ele se intrometeu em Moisés e ele transgrediu os mandamentos. Mas quando se tratou dessa obra-prima, essa era a própria escolha de Deus. Amém? Amém. Ele o tinha preordenado, de nada lhes valeu, ele permaneceu fiel a Deus. Quando Deus olhou para ele, cuidou para que ele fosse tentado por 40 dias no deserto, como Moisés, naturalmente todos aqueles homens o prefiguraram. A lei foi transgredida, mas quando ele veio, Satanás, o grande tentador, e procurou tentá-lo, ele descobriu que não encontrou Moisés ali. Não, senhor. Ele se deparou com 5.000 volts que chamuscaram suas asas quando ele saltou contra esse. Todos falharam, mas quando veio Cristo, ele foi o sacrifício perfeito, ele foi a obra perfeita de Deus, tipificada em José. Quando você chega em Abraão, ele falha, ele mente. Isaac falha, Jacó falha, mas quando chega em José, ali está a perfeição, o tipo de Cristo. Nós chegamos em Lutero, ele não alcança o batismo, ainda batiza criança, ainda ficou em Pai, Filho e Espírito Santo. Chegamos em Wesley, a mesma coisa. Nos pentecostais, quando chega em Branham, ele revela todos os mistérios. Mas o Senhor disse: você cometeu também uma falha, porque você tentou explicar a primeira e segunda puxada, e a terceira não será explicada. Amém. Mas quando chega em João, ele disse: come o livrinho. Amém. Amém. Será doce na tua boca, amargo no teu ventre, e reprofetiza outra vez. Glória. João trouxe a perfeição da mensagem de Branham. Amém. Aleluia. João, através da sua mensagem, está mostrando a noiva perfeita, o José. Aleluia. A obra perfeita está ali. Porque quando chega em João, quando chega em Branham, ele proíbe falar da terceira etapa. Parece até um concerto condicional. Amém. Mas quando ele chega em João, ele não proíbe. Vemos um concerto incondicional.
aqui, a obra-prima, ele disse: me faça ser parte da noiva que virá no futuro. Amém. Glória a Deus. Agora veja só a grande mensagem que temos, o grande tempo que vivemos. Aleluia. Diz o profeta, no parágrafo 131, já estou terminando. Agora, por quase 2000 anos, olha o trabalho, por quase 2000 anos, Deus tem tentado talhar para si uma noiva, obra-prima, Amém. chamada igreja. Isso mesmo, como Deus faz isto, Ele faz isto por seu modo imutável. A palavra, Deus nunca muda seu método. Qualquer um, você pode, você muda, eu mudo, o tempo muda, o mundo muda, mas Deus não muda. É verdade. Ele é perfeito. Aleluia, Jesus. A obra chegou em sua perfeição. Ela chegou em sua, como a obra de Miguel Ângelo chegou em sua perfeição. Como a obra de Deus, Jesus Cristo, a obra-prima de Deus, chegou em sua perfeição. Então eles tinham que furar o seu lado, colocar uma coroa de espinho, para que ela ficasse perfeita. Agora veja bem a esposa, como os olhos religiosos olham. Eles veem marcas, falhas nela. É verdade. Deus não vê nada de falha. Obrigado, Deus não vê nenhum Senhor. pecado nela. Obrigado, Senhor. Não, ela é perfeita, ela é brana. Amém. Brana, ele disse ao doutor Liveu, no parágrafo 28 da carta Alto, BRANHM, doutor. Irmão Li, é perfeição. Aleluia. Ele não vê imperfeição nela. Ele vê a perfeição. Porque ele vê brana. Jesus foi a graça. Foi Jacó. Levou as nossas imperfeições. Levou os nossos pecados. Mas quando ele recebeu um novo nome, quando ele chegou a ser brana, a obra foi perfeita. Aí João vem mostrando a obra perfeita. Nesse tempo do fim, dentro do pacto incondicional. Porque Deus não nos colocou com um pacto condicional. Mas ele condicionou Brana com respeito à terceira etapa. Mas João não. Ele disse: você não explica isso. Amém. Não diga a ninguém. Mas quando ele chega em Brana, em João, ele disse: reprofetiza outra vez. E nós temos ouvido. A fé vem pelo ouvir. Nós estamos ouvindo no nosso próprio idioma. Amém. Nós não estamos precisando de tradutores, é o nosso próprio idioma. As grandezas de Deus, a sua obra perfeita. Que Deus assim abençoe a cada um de vocês. Amém. Deus não muda. Você pode mudar, mas Deus não. Você falha, mas Deus não. Ele é perfeito. É verdade. Ele foi graça, hoje ele não é mais graça, ele é perfeição. Amém. Amém. Obrigado. Você quer que ele seja graça? Não, hoje ele é perfeição. Obrigado. Deixa ele tirar as lascas de você. Amém.
Vamos ficar de pé? Grande Deus, abençoa os nossos irmãos através da internet. Nós agradecemos a Ti por ver essa fé, este amor, essa graça e esta perfeição. Senhor, abençoa os nossos irmãos aqui presentes, através da internet. Ó Deus, a ovelha desgarrada do redil, traga ela, Senhor. Aquele que ainda não é batizado ou batizada, toca no seu coração para que faça a sua decisão. Mesmo aqueles através da internet, Senhor Deus. Que ele se manifeste aí, mandando um e-mail, dizendo: eu estou decidido, eu creio que esta é a obra perfeita, que Apocalipse 10, 8 a 11 é a obra perfeita. Amém. Amém. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas falhas. Porque sabemos, Senhor, que o Senhor vê através do sangue, através do vermelho o Senhor vê branco. Amém. O Senhor nos vê mais alto do que a neve. Em nome de Jesus Cristo, te agradecemos, Pai. Obrigado.